Glória a Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi dito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte: levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade vocês fazem essas coisas? Quem lhes deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Glória a Deus. Até o versículo 27 hoje. Irmãos, nós temos visto em Mateus que a revelação de Jesus como rei, ela sobressai em todas as partes do Evangelho de Mateus. E no capítulo 21 nós queremos falar sobre a chegada de Jesus em Jerusalém. Jerusalém é a eterna capital de Israel. Foi conquistada por Davi, estabelecida como capital de Israel. E hoje Jerusalém, atualmente, ela é considerada ainda pelos judeus como a sua capital, ainda que
a ONU, as nações reconheçam Tel Aviv como capital para que não haja conflito ali no Oriente Médio. Mas para nós é muito importante esse capítulo, porque Jesus estava se achegando ao centro da adoração. Os irmãos devem lembrar que a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, ela pergunta: onde devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? O lugar central da adoração, o lugar onde as pessoas chegavam de longe e viam a beleza, a majestade, o brilho do templo, que foi construído por Salomão, destruído pelo Império Romano, ou melhor, pelo Império Babilônico. Foi depois reconstruído e restaurado no tempo de Esdras e Neemias, e aqui no Novo Testamento, Herodes, para agradar os judeus, ainda embelezou ainda um pouco mais. E aqui Jesus está se aproximando de Jerusalém. Como que o rei Jesus é recebido em Jerusalém? Ele é recebido como um profeta, pela multidão. Perceba que o texto diz, no versículo número 11, que a multidão afirmava: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O nome dele era proclamado, os milagres dele eram contados, e aqui a multidão em Jerusalém o recebe aparentemente muito bem. Primeira impressão, as pessoas vão adorando e vão dizendo Hosana, que é um pedido de ajuda. Essa palavra significa ajuda-nos, é uma súplica, não é uma exaltação, mas é uma súplica. Jesus é recebido como um profeta, ele é recebido ali, reconhecido até mesmo como filho de Davi, versículo de número 9, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. A multidão percebia que ele era um enviado de Deus, que ele era um descendente de Davi, no sentido que ele tinha realmente sobre ele uma unção da parte do Senhor. Agora, o que Jesus faz quando ele chega em Jerusalém? A primeira coisa que ele faz, gente, é ir ao templo, versículo de número 12. Jesus entrou no templo, e a gente pode imaginar, ele foi ao templo para adorar, ele foi ao templo para orar? Não, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo para purificar simbolicamente o templo. Ou seja, Jesus estava mostrando que aquele lugar que eles se vangloriavam de ter, se vangloriavam de ir, de pertencer, estava fazendo o que desagradava a Deus, estava vivendo fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, uma religião que se tornou de aparência, uma religião que se contaminou pela cobiça humana, pelos interesses humanos, pela manipulação humana, uma religião que se tornou em busca de benefícios próprios. As pessoas tornaram o templo um lugar de compra e venda para apenas interesses comerciais, interesses pessoais. E Jesus então, ele chega em Jerusalém e ele expulsa, no versículo 12, diz que ele expulsa os que ali estavam vendendo e comprando. Jesus expulsa o que fizeram da religião um negócio. Nós temos que tomar muito cuidado de não tornar a nossa devoção religiosa, vamos usar essa expressão, em uma maneira de alcançar apenas o que nós queremos. Essa palavra é uma exortação aos pastores, essa palavra é uma exortação aos líderes, mas essa palavra é uma exortação a todos, porque você pode não ir ao templo para vender literalmente, comprar literalmente, mas nós podemos estar indo ao templo como alguém que vai ao comércio apenas para tentar receber de Deus algo que beneficia nós mesmos. A nossa intenção de ir ao lugar de adoração deve ser adorar o Senhor, deve ser conhecer ao Senhor, deve ser servir ao Senhor, deve ser ter comunhão com o povo de Deus. A nossa intenção de ir à casa do Senhor deve ser o que o Senhor Jesus aqui declara de maneira muito direta: a minha casa será chamada casa de oração. Nós devemos buscar a Deus pelo prazer de estar com Ele, de ter intimidade com Ele. A casa do Senhor é casa de oração. A nossa intenção, motivação deve ser sempre de buscá-lo por quem Ele é, de conhecê-lo, de adorá-lo, de fazer a vontade dEle. Jesus então chega em Jerusalém e vai purificar o templo. Ele vai, de uma maneira bem direta, ele vai mostrar que a religião estava saindo do propósito que era
o Senhor, a centralidade da glória de Deus. Nossa vida deve buscar a glória de Deus. Nosso congregar deve ser para a glória de Deus. As nossas orações devem ser para a glória de Deus. Não é somente orar, mas é orar da maneira correta. A Bíblia diz que nós não sabemos orar e precisamos aprender sempre com o Espírito Santo, deixar que Ele mude as nossas orações, purifique as nossas orações, purifique as nossas motivações de orar e de congregar. Tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Então Jesus chega ali, Ele purifica o templo, Ele enfatiza a prioridade da casa de Deus. Hoje nós sabemos claramente que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, e no nosso coração, a nossa natureza carnal tenta, às vezes, fazer o que os religiosos faziam dentro do templo. Eles negociavam para ter lucro, e às vezes a nossa natureza carnal, ela quer buscar prazer, ela quer buscar satisfação fora da vontade de Deus, e ela vai tentar nos convencer a negociar, a fazer as coisas para o nosso próprio deleite. Mas o Senhor Jesus aqui em Jerusalém, Ele mostra que a prioridade da nossa vida deve ser se tornar casa de oração. Eu e você precisamos ser casa de oração para todos os povos. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nosso altar particular, nosso quarto precisa ser um lugar de oração. A prioridade da oração, Jesus lembra a uma nação religiosa, a uma capital da religião. Jesus precisa chegar lá e falar o óbvio. Jesus precisa chegar lá e falar o essencial, dizendo: vocês são casa de oração. O mais importante para vocês não é negociar, não é comprar, não é enriquecer. O mais importante para vocês não é ser abençoado. O mais importante é vocês serem casa de oração. É o que você é e não o que você faz. Você se torna em Cristo uma casa de oração, alguém que é sacerdote, que ministra ao Senhor e que é canal de Deus para interceder pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Então o que Jesus faz em Jerusalém? Ele é recebido como profeta, ele purifica a sua casa. Sabe, irmãos, quem Deus quer purificar primeiro não é o ímpio, mas são os crentes, somos nós, os servos de Deus. O juízo começa pela casa de Deus, e o juízo fala de purificação. Não é só juízo no sentido de condenação, mas ele começa sacudindo toda a terra e a sua casa para nos purificar e nos preparar para o dia do Senhor, para o dia da vinda dele. Então Jesus prioriza a casa de oração. E mais o que Jesus faz aqui? Jesus, versículo 14, diz que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Jesus cura os enfermos que está ali. Jesus é adorado pelas crianças. Versículo 15 diz que os sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi. As crianças começaram a adorar, e os sacerdotes ficaram assustados porque Jesus estava fazendo maravilhas. O que Jesus faz em Jerusalém? Ele opera sinais, ele cura, ele traz a centralidade do reino de Deus, que é nos tornar casa de oração. O que ele faz em Jerusalém? Ele é adorado pelas crianças. Sabe, você pode olhar para as nações e ver tanta gente endurecida, tanta gente que mesmo no meio das provações que nós temos passado, continua rebelde, zombando, mas sempre terão os adoradores verdadeiros, que serão como crianças, porque reconhecem a sua fragilidade, a sua dependência. A criança, ela depende totalmente do seu pai, da sua mãe, e Jesus sempre vai ser adorado por aqueles que são como criança, no sentido de pureza, no sentido de não ser soberbo, no sentido de ser puro de coração. Sempre teremos aqueles que serão como crianças adorando ao Senhor. E a Bíblia diz aí, Jesus, quando os sacerdotes dizem: olha o que as crianças estão falando, Jesus fala no versículo 16: vocês não ouviram o que está escrito? Não leram? Porque o salmista já profetizou dizendo: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. No salmo está escrito: na boca de pequeninos suscitaste força. No vocabulário de Deus, louvor e força é a mesma coisa. Jesus coloca isso de maneira tão clara. Quando você começa a louvar e consegue louvar a Deus, reconhecendo quem Ele é, no meio das dificuldades você é fortalecido. E lá no salmo que Jesus está citando, Jesus fala
o Salmo diz, o Salmo 8, versículo 2, o salmista diz: da boca de pequeninos suscitaste força para emudecer a voz dos seus adversários. Satanás, ele é envergonhado, derrotado e confundido quando ele vê os adoradores do Senhor no meio das tempestades, continuando adorando, louvando. Essas crianças aqui simbolizam a igreja, o remanescente, os que são simples como as pombas, que são pequeninos diante do Senhor, que reconhecem a sua fragilidade pessoal e a grandeza e sublimidade de Jesus. Jesus é adorado. Agora, o que Jesus ensina em Jerusalém? Perceba que Jesus entra em Jerusalém, é adorado, ele purifica o templo, os sacerdotes ficam revoltados. Jesus nos ensina aqui, nesse contexto, sobre fé e sobre oração, versículo 18 até o versículo 22. Diz aí que Jesus de manhã teve fome, ele como homem tinha fome, tinha sede, ficava cansado, dormia. Nós precisamos saber que nós somos humanos e que se cuidar como Jesus se cuidava. E Jesus com fome viu uma figueira. No Evangelho de Marcos diz que essa figueira tinha aparência que tinha fruto, ela parecia que tinha fruto, e Jesus se aproxima para se alimentar, e quando chega ali, só tinha folha, e Jesus amaldiçoa a figueira, diz: nunca mais nasça fruto de você, e ela se secou. Jesus fez isso por várias razões. Parece que essa figueira representa muito essa vida de religiosidade aparente. Há pessoas que elas têm folhas, elas aparentam que são do Senhor, mas não há fruto, não há caráter, não há fruto do Espírito Santo, não há mudança. E Jesus aqui, então, ele quando vai se alimentar e não encontra, ele libera a palavra e aquela figueira seca. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto, o Senhor vai cortar, mas o que dá fruto, ele vai podar. Nós precisamos deixar Deus podar, mesmo que ele arranque todas as folhas, mas que nasça o fruto do Espírito, brote na nossa vida a obra verdadeira do Espírito Santo. E aí Jesus ensina sobre fé e oração. Perceba, no versículo de número 22, e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então Jesus está mostrando que aquilo que aconteceu com a figueira, os discípulos ficaram assim bem assustados. Jesus aproveita esse momento para ensinar sobre fé e oração. Versículo 21, em verdade eu digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente vocês farão isso, mas até mesmo se disserem, ou seja, falarem com fé a este monte, levante-se e jogue no mar, assim será feito. E aí sim Jesus fala, tudo que pedirem em oração, crendo. Jesus fala sobre orar, Jesus fala sobre fé. É muito importante entender que todo texto bíblico precisa ser interpretado dentro de uma visão bíblica completa, não apenas isolada. De maneira nenhuma Jesus está dizendo aqui que tudo que a gente orar Ele vai fazer. O que Ele está dizendo aqui é que tudo é possível ao que crê. Ou seja, quando você e eu oramos com fé, a vontade e o propósito de Deus vai se manifestar, ainda que pareça algo muito impossível. O Jesus está ensinando a orar e a crer. Ele não está ensinando aqui a ganância, a cobiça, ou o misticismo, de apenas achar que tudo que eu falar vai acontecer, então eu vou repreender tudo que eu quiser. Não, ele está dizendo, na minha presença, na minha vontade, tudo que você orar e crer, eu farei de maneira extraordinária, eu farei de maneira sobrenatural, eu farei que diante dos seus olhos e diante dos olhos das pessoas, aquilo que parece impossível, eu farei o impossível. Não há nada impossível para Deus, de acordo com seus propósitos e vontade. Nós precisamos entender que Jesus aqui, entrando em Jerusalém, para uma cidade religiosa, e para os discípulos que já estavam caminhando com ele, ele faz questão de enfatizar novamente o poder da oração e da fé. Irmãos, nós não podemos deixar que a oração e a fé se torne para nós algo comum, algo rotineiro. Nós precisamos crescer na oração e na fé. E como eu cresço? Sobretudo nos momentos mais difíceis. É o momento onde a gente tem que investir mais na oração e crescer mais na fé, na verdadeira oração. Então Jesus fala, tudo que vocês pedirem em oração crendo, vocês receberão. E
O que Jesus mais faz em Jerusalém? Ele deixa os religiosos confusos e ainda mais incrédulos. É interessante porque Jesus faz tudo isso, mas os religiosos que se achavam donos da verdade absoluta, eles ficam confusos, eles ficam apavorados, eles ficam enciumados. O problema do religioso é que ele acha que ele tem o monopólio de Deus, ele tem o monopólio da vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos ser mais quebrantados e humildes, porque em Jerusalém, Jesus ali, a religião oficial da época não o reconheceu, não o adorou e ficou ainda mais confundidas. Perceba no versículo 23, Jesus entrou no templo uma segunda vez, e quando já estava ensinando, ou seja, o que Jesus fazia? Ensinava. Ele não apenas curava, mas ele ensinava, ele reeducava as pessoas a pensar sempre da forma que o Senhor quer estabelecer. E aqui diz que os principais sacerdotes e anciãos se aproximaram para perguntar, para confundir, e perguntar: com que autoridade você faz essas coisas? Eles não estavam querendo resposta, eles estavam querendo confundir, eles estavam querendo justificar a incredulidade deles. Há muitas pessoas que fazem perguntas, levantam questionamentos, elas não estão querendo respostas, elas estão querendo justificar a sua incredulidade, a sua apatia, a sua apostasia, e elas perguntam: por que isso? Por que Deus não fez isso? Por que Deus permite aquilo? Elas não querem resposta, que aqueles que querem resposta vão buscar com o coração quebrantado, vão buscar querendo ouvir a verdade de Deus e ser confrontado no seu orgulho pessoal. O que Jesus faz em Jerusalém? Ele confunde religiosos que não querem se quebrantar. E em último lugar, o que Jesus faz em Jerusalém? Ele ensina sobre arrependimento e sobre obediência. Ele vai mostrar aí a partir do versículo 28, e amanhã nós vamos dar continuidade, que existem dois tipos de filhos: os que obedecem e os que não obedecem. E é interessante nessa parábola que Jesus mostra que um filho, ele respondeu: não quero ir, mas depois se arrependeu. O outro filho disse: sim, Senhor, mas ele não foi. Em Jerusalém, Jesus mostra que sempre na terra nós teremos dois tipos de filhos: os que vão dizer sim, Senhor, mostrar uma religião apenas da boca para fora, mas eles não estão obedecendo. E existem os filhos que vão falar: não vou, mas vão ser convencidos pelo Espírito Santo e vão se arrepender, vão mudar de coração, vão pedir perdão e vão obedecer o Senhor. A essência do Evangelho está em Mateus 21. Jesus hoje está visitando a terra hoje é essa Jerusalém. Quem nós somos em Jerusalém? Os religiosos confusos, os que são casa de oração, os que estão se arrependendo e obedecendo o Senhor. Que Deus nos abençoe e que a gente reconheça que Ele não é só um profeta, mas Ele é o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz: Jerusalém, Jerusalém. Jesus falou isso. O outro evangelho nos mostra que matas os profetas e apedreja os que são enviados pelo Senhor. Quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com o pintinho, mas vocês não quiseram, porque não reconheceram o tempo da minha visitação. O Senhor está visitando a terra nesse tempo e chamando a nossa atenção através de calamidades que estão acontecendo, para que a gente corra para debaixo das suas asas, com quebrantamento, arrependimento e vida de oração. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra é poderosa, é incomparável. A Tua palavra transforma o nosso espírito, a nossa alma, sara o nosso corpo. Eu oro para que a revelação que compartilhamos hoje caia no nosso coração como terra fértil, possamos frutificar para a glória do Teu nome. Nós não queremos ser como a Jerusalém religiosa, nós queremos ser como a Jerusalém que é como criança, que Te adora, que Te reconhecem. Nós não queremos ser como a Jerusalém do filho desobediente, que diz sim, Senhor, que canta,
mas que não obedece. Nós queremos ser a Jerusalém do filho que obedece e que se arrepende todas as vezes que percebemos, ó Deus, engano em nosso coração. Dê-nos um coração, Pai, que seja casa de oração, que se arrependa, que reconheça o Senhor, a tua visitação, e te adore até o dia da vinda do Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.